Por favor, a produção vai anotando aí, porque no final teremos o campinho do Majestoso, tá? Assina embaixo. Você vai no Volpe também, Rodrigo? Momento. Momento Thiago Volpe. Tá bom. Gente, tá valendo o momento, tá? Que fique bem claro. Vamos avançando então. Lateral direito, perdão. Juan Fran ou Fagner? Rodrigo Bueno. História e momento, Fagner. Essa tá fácil, hein? O Fagner. Juan Fran ainda não se concretizou ainda, não tá... Se confirmou ainda no campo do... Tá devendo bastante, Fagner. A palavra é essa, tá devendo e muito o Juan Fran. Vamos pra zaga, então. A gente procurou espelhar, não pelo lado, tá? Mas pelo que representa cada jogador nesse setor para os dois times. Então a gente pegou o Arboleda, que hoje é o principal zagueiro do São Paulo. Não, Bruno Alves. Bruno Alves? Bruno Alves. É? Na derrota pro São Paulo, ele não jogou, olha o que aconteceu. O São Paulo tomou 2 gols depois de muito tempo. Tá bom, mas botamos aí, espelhamos Arboleda e Gil. São dois caras expressivos nos dois elencos. Você vota em quem, hein? Olha, isso é legal, a gente vai montando aqui, ó, simultaneamente. E aí, Renata? Difícil essa, hein? O Arboleda, ele vem evoluindo, né? Teve toda a questão lá de postar foto com a camisa do Palmeiras e tal, mas eu gosto muito do Gil. Acho que eu vou com o Gil. Vai com o Gil? Tá bom. Arboleda, zagueiro da melhor defesa do último Campeonato Brasileiro. Arboleda jogou muito contra o Palmeiras. O momento é dele. Eu vou ter que, então, diz a regra que eu desempato. Eu vou no Arboleda, já que é o momento. Acho que o Arboleda, apesar da polêmica da foto com a camisa do Palmeiras, enfim, ele tá jogando muito bem. Ele tá respondendo em campo. Ele vem dando uma resposta muito bacana. Tá jogando muito bem o Arboleda em 2020. E o Gil... Alguns jogos aí o Gil já falhou, inclusive no Campeonato Paulista. Ele não é o mesmo da outra passagem pelo Corinthians. Não, ainda não apresentou aquele futebol do Gil que a gente conhece. Então, por isso, meu voto é Arboleda. Estou desempatando aqui. Vamos lá. O outro lado da zaga, Bruno Alves ou Pedro Henrique? Bom, Rodrigo, teu voto é Bruno Alves, né? Fácil. Com certeza. Fácil. Bruno Alves é o melhor zagueiro do São Paulo faz 2 anos. 2 anos que ele é o melhor zagueiro do São Paulo. Olha aí, Henrique então. Tá mal nessa temporada, hein? Bom, a zaga é do São Paulo, então. Arboleda e Bruno Alves, aqui no nosso Homem a Homem. Vamos pro lado esquerdo, lateral esquerdo. Reinaldo ou Sid Clay? Renata. Reinaldo. O Reinaldo, ele não fez um bom jogo, né? O último jogo de São Paulo foi o pior dele da temporada, mas eu gosto muito do Reinaldo. E o Sid Clay tá fora de forma ainda. Ele entrou no último jogo como titular, eu achei errado, achei que o Piton deveria ser o titular no lugar dele. Eu vou com o Reinaldo. Rodrigo. Kingnaldo. Kingnaldo? Tranquilo. Olha, na defesa aqui do nosso Majestoso, só o Fagner do Corinthians, hein? Só o Fagner da Corinthians. Mostra aqui o telão aqui, ó, que a gente tá fazendo que a gente tá olhando pro lado toda hora aqui, é o porque tá aqui. tá simultâneo, viu, gente? Conforme os votos vão sendo o São Paulo foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Menos isso vazado. explica muito Ótima justificativa. É o ponto forte do time. Vamos lá pro meio campo, então. Primeira função, Tietê ou Camacho, Rodrigo Bueno? Tietê. Tietê, Renata? Ai, Deus, difícil. Eu vou Camacho. Eu vou no Camacho porque o Camacho tá fazendo mais diferença no Corinthians do que o Tietê tá fazendo no São Paulo. Eu também, então. Eu tô desempatando, meu voto é Camacho. Acho que o Camacho volta ao Corinthians com essa responsabilidade, como eu usei a expressão aqui agora há pouco. Os volantes no time do Thiago Nunes eles representam o coração do time. E o Camacho pode jogar mais. Pode jogar mais, mas acho que nesse momento está entregando mais ao Corinthians do que o Tietê ao São Paulo. Tietê a gente até discute titularidade. Camacho, nem tanto. Então, Camacho. Vamos lá. Essa vai ser legal, hein? Troca aí o duelo, ó. Hernanes Profeta ou Cantilho? E aí, Renata? Eu acho que essa é a temporada para o Hernanes se reinventar, para ele mostrar realmente que ele é um jogador super talentoso como ele é. Só que o Cantilho, foi o que a gente acabou de falar do Camacho, o Cantilho está sendo essencial para esse time do Corinthians. Então, o Cantilho já chegou fazendo diferença ali no meio campo, o Hernanes ainda não. O Hernanes ainda tá ali, a gente acabou de falar, o Igor Gomes ou o Hernanes e Sabe tal. o que ele pode jogar, mas ainda não atingiu, né? Cantilho, com certeza. Cantilho? E você, Rodrigo? Cantilho é disparado a melhor coisa do Corinthians em 2020. Então, a história dos dois não se compara, o momento é do Cantilho, total. Olha, os dois maestros, né? Vamos passar para o próximo duelo? O Daniel Alves é para ser o cara do meio-campo, né? A técnica, né? O requinte técnico do meio-campo do São Paulo. O cara para distribuir o jogo, fazer o time jogar. Da mesma forma, o Luan chegou nessa expectativa no Corinthians, mesmo que as funções não sejam exatamente as mesmas. Mas é nesse sentido que a gente está comparando. Rodrigo, para o seu time, você leva Daniel Alves ou Luan? Para você ver como o Luan decepcionou nos últimos anos, mesmo
comparando um lateral direito de origem com um camisa 10, comparando a 10, eu fico com o Daniel Alves. E você, Renata? Pelo momento, Daniel Alves também. O Luan, contra o Guarani, foi o melhor jogo dele até aqui, né? Mas vou no Daniel Alves também. Tá bom, Daniel Alves é o cara, então, nesse duelo. Agora sim, espelhamos, a gente não tem a confirmação, né, se o Antony começa o jogo. O Pedrinho deve começar, né? Mas botamos os dois meninos da seleção pré-olímpica. Espelhamos os dois. Quem é que você leva pro teu time aí, Rodrigo? O Antony ou o Pedrinho? Eu acho o Antony mais talentoso, mais habilidoso, mas acho que o Pedrinho faz a diferença. E se você pegar, como eu falei, o último jogo do Brasil no pré-olímpico contra a Argentina, o Antony saiu do time, o Pedrinho continuou. O Pedrinho joga centralizado, pode jogar aberto ou centralizado. Pela versatilidade e pelo final do pré-olímpico, fico com o Pedrinho. E você, Renata? Eu fico com o Antony. Ih, vai sobrar. O Pedrinho tem muito altos e baixos, né? O Antony, ele é essencial para essa... Eu acho que ele tem que ser titular com certeza nesse time de São Paulo. Não, E eu falar do Pedrinho, ele acabou de ser expulso no jogo da classificação. Não pesei nessa expulsão, não. Eu gosto muito dos dois jogadores. Gosto muito dos dois jogadores. Difícil, mas o Antony chegou a ser especulado durante o pré-olímpico, né? Teve sondagens do Ajax, clubes da Inglaterra. Sondagem é proposta oficial. A última janela, quase o São Paulo vendeu ele por 25 milhões de euros e chegou na hora H. E o São Paulo está atrasando o salário e dia de margem, devia ter vendido. E o Pedrinho está se transferindo, né, na metade do ano agora para o Benfica. São dois jogadores que chamam muita atenção do mercado europeu. Mas vamos lá. O Pedrinho eu gosto muito por dentro. Como no Corinthians, enquanto o Luan estiver ali, o Pedrinho vai ter que jogar no corredor. Não necessariamente. Eu colocaria o Pedrinho centralizado e adiantaria o Luan para perto do Bocelli. E a sugestão que eu já dei aqui antes do jogo contra o Guarani. Não foi assim, né? Não foi assim. A Libertadores não foi assim. Então, para essa função aqui, ó, aqui eu prefiro o Antony. Então, por isso, meu voto é Antony. Sou fã do Pedrinho também, gosto muito do futebol do Pedrinho, mas vou ficar com o Antony. Então, pode completar com o Antony aqui. A gente vai para o outro lado. Para o outro lado, é isso, né? E agora? Wagner Love, por que tá aí? Porque ele ganhou oportunidade, começou a titular na Libertadores. E o Alexandre Pato cresceu. Hoje a gente está discutindo aí, né? O Pato já titular no São Paulo. E são dois caras com história no futebol brasileiro. Com passagens pela Europa, seleção brasileira. Por isso espelhamos. Os Pato dois, e Love. Esperava muito mais os dois, né? Exatamente, também tem isso. Tem outra opção aí não para colocar aí? E aí, Renata? Acho que essa é a mais difícil de todas. Eu vou no Pato. E você, Rodrigo? O Pato é mais talentoso e está tendo mais oportunidades. Está dando uma resposta um pouquinho melhor nos últimos jogos. Pelo momento, o Pato. O Wagner Love acho que não está em total forma física. Tá? Jogou o primeiro dele como titular. Né? Então vamos lá, Alexandre Pato formou aqui, ó. Na vantagem do São Paulo, hein? Agora sim. Vamos pro 9. A gente acabou sacando o Vitor Bueno, embora o Vitor Bueno deva jogar, né? Mas espelhamos os noves. Os noves. O Pablo, mesmo que saia muito da área, foi contratado para ser o cara da finalização do São Paulo. Pablo e Bocelli. Rodrigo Bueno. Bocelli, fácil. O Pablo não aconteceu no São Paulo. No começo, muito por lesão, era uma boa desculpa. Agora não tem desculpa. O que ele perde de gol, tem uma dificuldade com a bola. Foi superestimado, pagaram muito caro por um jogador que não entrega tudo isso. Eu vou no Bocelli também. Bocelli? Então fechamos com 4 jogadores do Corinthians e 6 do São Paulo, hein? Não é isso? Não, e 7 do São Paulo. Vai ter o técnico também? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Ficou? É isso. 1, 2, 3, 4. Daí todo mundo 5, joga... 6, 7 do São Paulo contra 4 do Corinthians. O Antony e o Pato, um dos dois pode ficar no banco de reservas e o Vitor Bueno certamente joga no São Paulo clássico, na ponta esquerda, mas o resto, o time acho que é por aí mesmo. Bom, mas ficou assim então, o time do majestoso. E o último voto agora, né? Mas não empata mais, tá 7-4, mas mesmo assim vamos cumprir o protocolo. Vamos para o último duelo aqui, ó, no majestoso. Fernando Diniz e Thiago Nunes. E aí, Rodrigo Bueno? História, momento, vai pro técnico também? Tem que ser momento. Momento. Manter o trabalho do Fernando Diniz. O Thiago Nunes, embora seja jovem como técnico, já tem história. Já tem uma Copa do Brasil e já tem uma Sul-Americana. A história dele é maior do que a do Diniz. Me cantam no ponto aqui. É o momento. O trabalho do Thiago Nunes no Corinthians e o trabalho do Fernando Diniz esse ano no São Paulo. Importante falar esse ano porque ele está resgatando a característica dele. Então, o momento, como o Thiago Nunes acabou de Ele induziu seu voto, hein? Ele induziu seu voto.
foto agora. Como o Thiago Nunes acabou de ser eliminado pelo Guarani na Libertadores, o momento melhor, então, ou menos ruim, é do Fernando Diniz. Os dois fazem um bom trabalho. Os dois vêm evoluindo, os dois vêm achando novas formas. Mas aí, momento, obviamente, o Corinthians acabou de ser eliminado. O momento é o Fernando Diniz. Se a gente tem que comparar os dois e falar quem encaixa aí nesse campinho, vai o Fernando Diniz por conta da eliminação do Thiago Nunes. Tá bom. A galera, olha, tá